Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, estou enviando hoje para vocês o vídeo da APC2 ou o conteúdo da APC2, certo? A gente vai tratar agora um pouquinho a respeito sobre o calor de reação, ou seja, é o nosso ΔH. O que é o nosso ΔH que a gente viu na aula passada? É a variação da entalpia, ou seja, é a variação da quantidade de calor que é ou absorvido ou é um calor liberado. Para isso, para que este cálculo, existe um nome de um estudioso chamado Hess. Ele propôs uma lei com seu nome, chamada Lei de Hess, na qual ele faz com que o ΔH seja igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É isto que propõe a Lei de Hess, ok? Então, para isso, a gente vai conseguir agora fazer uma identificação diferenciando um pouco as questões do que são reações endotérmicas e reações exotérmicas. As reações exotérmicas são aquelas que ocorrem liberação de calor. Para que ocorra o cálculo disso, é necessário que a gente faça ΔH igual entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que é a famosa lei de Hess, em que sempre nas reações exotérmicas o nosso ΔH vai ser negativo, ou seja, ele vai ser menor do que zero. Por quê? Se ele está liberando energia ou calor, automaticamente o sistema está perdendo energia. Já as reações endotérmicas, em que o calor é absorvido, nós também fazemos o cálculo através da lei de Hess com ΔH igual a H dos produtos menos H dos reagentes, em que o ΔH sempre será maior do que zero. Por quê? Porque o calor está sendo absorvido. Então vamos lá, como exemplo de uma reação endotérmica, em que uma substância A está reagindo com uma substância B, tendo contato com calor ou energia, formando a relação entre as camadas C mais D, ou seja, eu misturei duas substâncias A mais B e obtive duas substâncias de resultado, C mais D. Vamos ver então. Quando ocorre isto, automaticamente é porque está ocorrendo a absorção de calor. Quando ocorre a absorção de calor, automaticamente nós temos uma reação endotérmica. Por quê? Porque o meu ΔH ele está aumentando. Quando eu tenho a entalpia dos reagentes, ela está reta, até que chega um momento em que ela começa a absorver o calor, que é quando o gráfico sobe. Aqui, neste ponto, no fim desta seta, é o ápice, a quantidade máxima que qualquer reação química vai conseguir absorver calor. Isto, obviamente, que varia de cada uma para cada uma das reações. Já no outro exemplo, nós temos as reações exotérmicas. As reações exotérmicas, vamos utilizar o mesmo exemplo. Eu tenho uma substância A misturando com uma substância B, formando uma substância C mais D mais energia ou calor. Portanto, nas reações exotérmicas, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Portanto, o calor está sendo liberado. Neste sentido, a entalpia dos reagentes começa reta até que chega um ponto em que ela decai, porque o calor está saindo do sistema. Este ponto, que é o ponto máximo de decaimento, é o pico de liberação de calor, ok? Então, portanto, agora a gente já consegue entender que todas as reações em que ocorre liberação de calor são chamadas de exotérmicas. Já as reações endotérmicas são aquelas em que ocorrem a absorção de calor, certo? O calor ele pode ser medido através de formas experimentais com calorímetros ou bombas calorimétricas, que são maquinários que têm a capacidade de poder mensurar e nos dar em números a quantidade tanto de calor ou de energia. E a segunda forma é algebricamente, através do cálculo da variação da entalpia, representada pela lei de Hess, em que determina que a variação da entalpia é sempre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Passado isso, agora a gente vai ver um pouquinho a respeito dos exemplos de cálculo.